Boa noite, esse é o Diário Extraordinário. Eu sou o Márcio Manteia e hoje a gente vai ter uma live a respeito de depressão e ansiedade com o Rogério Ferreira. Ele é de Uberlândia, é psicólogo e a gente vai falar um pouquinho desse assunto. O Rogério já entrou, vou só aguardar a solicitação para a gente começar. Rogério, assim que você solicitar aí para entrar na live, eu já aceito por cá. Já chamei. Olá, boa noite, Boa Márcio. noite. Tudo bem? Tudo ótimo. O áudio tá ok por aí? Tá conseguindo me ouvir Perfeito. E bem? aí? Sim. Aqui tá ótimo também. Deixa Bom, eu baixar um pouquinho. Pronto. obrigado por aceitar o meu convite, de a gente fazer essa live. Acho que é um momento importante, legal de se falar desse assunto. Apesar de Sim. ser um assunto que pessoas, de certa forma, estão sofrendo, é um assunto sério de depressão e ansiedade, por conta do momento que estamos passando e pelo momento que todo mundo, às vezes, passa na vida, né? Que é esse momento de tristeza que, às vezes, a gente tem que enfrentar. Mas, mesmo sendo um assunto sério como esse, a gente tem que debater de forma alegre para as pessoas, para ajudar o máximo de pessoas possível, né? Eu queria que você falasse de você primeiro, de início, da sua formação, Bom, do que você está exercendo de atividade hoje, do que já exerceu. bom, para quem está vindo aí hoje a primeira vez e não me conhece, meu nome é Rogério Ferreira. Eu sou psicólogo já formado há 21 anos, né, e nesse período todo de graduação, não fiquei só na psicologia tradicional. Eu fui para o continente asiático algumas vezes e com a série de professores com treinamento em meditação também, né? Fora uma série de outros cursos e, por exemplo, já conduzi equipes de 160 pessoas, né? Já fui diretor de gestão de pessoas, então lidar com gente é o meu ofício. Hoje atualmente você está trabalhando aonde? Além Atualmente eu do lido que tem, com... né? Sim, eu tenho consultório, né, consultório particular, e trabalho também na prefeitura na área de gestão de projetos veiculado a organizações sociais que prestam serviço para o município. Legal. E como que está isso, esse trabalho na prefeitura agora com a pandemia? Como que está esse serviço? Como que é, né? Trabalhar, eu também estou trabalhando. Desde o início da pandemia eu não parei de trabalhar. Acho que não fui contaminado até hoje, graças a Deus. Mas não testei também, não sei. Mas como que é enfrentar isso? Bom, como eu trabalho numa Secretaria Municipal de Saúde, eu não parei de trabalhar esse tempo todo, né? Eu não parei de trabalhar. Teve um iniciozinho que eu estava de férias e tal, mas acabou meu período de férias e voltei normal. Acontece que nesse tempo, Márcio, uma coisa que a gente observa, quando a gente não tem um dado, e essa pandemia é uma coisa muito nova, mesmo a ciência conhece muito pouco o vírus, surge muito medo. Quando a gente não tem uma informação, diante da ausência de informação, surge muito medo. Então a gente vê as pessoas à volta, no início com mais medo. Eu brinco que essa pandemia nós vivemos uma montanha-russa, né? Tem Uhum. momentos de um auge de medo, depois lá embaixo as pessoas já sem medo nenhum, por isso que o comportamento oscila, né? Porque oscila muito em função do medo. E já aproveitando então esse gancho do medo, que é um dos assuntos que eu queria conversar com você, o que esse medo pode gerar de consequência? Por exemplo, eu tenho conhecidos que eles estão com um certo, como que
um toque, vamos supor, parece que adquirir um toque, né? Seria um transtorno. Se qualquer coisa que eu fale errado, você pode me corrigir. Um transtorno, né, meio compulsivo em relação à limpeza, em relação a esse medo de ser contaminado, né, de tocar nas coisas, de respirar, de chegar perto das pessoas. Então, eu queria que você falasse um pouco desse medo que as pessoas, o que isso gera, o que isso no futuro vai gerar e se o que a gente pode fazer para amenizar isso. Bom, o medo diante do desconhecido, ele vai ser maior quanto mais impotente você se sente na sua própria vida. Então, as pessoas enfrentam os episódios de formas diferentes. A gente pode pegar dois irmãos que tenham passado pela mesma tragédia e eles têm um poder de reação muito diferente, de acordo com a leitura e com o conhecimento que eles têm deles mesmos. Então, o que aconteceu? Bem no início dessa crise, havia um corre-corre para os supermercados, porque acreditava-se que ia faltar alimento. Então, quando a pessoa não tem uma percepção adequada do que está acontecendo, ela pode, por medo, ter um comportamento excessivo, ela pode exagerar, né? Isso não é em decorrência da pandemia. Ela já tinha uma fragilidade antes, né? Algumas pessoas que exageram muito, as pessoas muito exageradas, são pessoas com problemas de percepção. Mais do que com um transtorno, a maioria de nós vai ter um problema de percepção quando a gente é muito absorvido pelas nossas emoções, seja a emoção que for, né? Quantas pessoas exageram quando elas começam a gostar de alguém? Porque elas resumem a vida delas àquele episódio. E o que a gente observa agora, eu faço um paralelo do medo com o dinheiro. O dinheiro não tem a capacidade de mudar as pessoas. Ele só dá um zoom naquilo que a pessoa já tinha. Então ela torna aquilo mais evidente. O medo faz a mesma coisa. Então, se ela tinha um quadro de fragilidade, se ela se apoiava na rotina, imagine o seguinte, as pessoas que se apoiam muito na rotina diante da pandemia, é como se o mundo tivesse acabado, porque aquela rotina ela não consegue ter mais. E aí ela fica refém dos achismos, porque não tem outra expressão para usar. Há muita ilação, muita hipótese e pouca informação concreta sobre o comportamento do vírus, né? Isso no mundo inteiro. Eu trabalho numa secretaria de saúde, vejo profissionais da área de saúde se debruçando sobre isso. Olha, parece que há uma evidência. Parece que há uma evidência. Então, diante da ausência de informação daqueles que seriam os detentores do conhecimento, os profissionais da área de saúde, a população se sente à deriva, porque ela tinha lá uma esperança que aquele profissional de saúde tinha que saber a solução. E se ele não sabe a solução, então talvez é porque não tem a solução. Não é isso. Mas acontece que às vezes os recursos que as pessoas utilizam são tão frágeis. Então você observa, as pessoas que têm uma história de se conhecer mais, de diversas formas, nesse momento de introspecção necessária, obrigatória, num cativeiro que o vírus colocou a humanidade inteira, né? De repente todo mundo ficou na condição de um detento, de alguém que está numa penitenciária, se sentindo preso, né? Hoje todos nós, de alguma forma, nos aproximamos empaticamente do que é a realidade de alguém que está privado de liberdade. A gente sente um pouco mais isso, porque a nossa... Só que aí você vai num ambiente de uma penitenciária. Tem pessoas ali que vão sobreviver melhor àquilo, né? Aquele ambiente horrível psicológico. Outras pessoas, na primeira semana, já adoecem, entram numa tristeza profunda, porque ela não consegue ver para além do que está acontecendo com ela, né? E isso é o fator desestruturante. Isso vai causar uma marca muito forte? Depende de quanto tempo essa crise for durar, né? Porque algumas pessoas, é como... Eu digo que os recursos da mente, os recursos das emoções, os recursos psicológicos, eles são como uma gordura no nosso corpo, né? Então, se você passa um tempo sem comer, mas o seu corpo tem aquela reserva, você está dizendo para si mesmo, opa, eu consigo sobreviver muito mais tempo. Mas aquele que vive no limite, né, que tem pouquíssimo recurso, ele tolera um período muito curto sem alimento.
Né? Então, esse tempo tem mostrado, tornado evidente, quem tem mais recurso interno e quem tem menos recurso interno. Porque quando você está preso, e no caso preso pela pandemia, qual recurso você vai utilizar? Porque aqueles que buscam sempre recursos externos, seja essas trocentas lives de cantores de tudo quanto é tipo, né? Chega uma hora que aquilo satura, não tem mais graça as séries que você possa assistir em qualquer canal de streaming, seja Netflix, seja qualquer outro, já esgotou, 2 meses esgotou tudo que a humanidade tinha produzido. E aí o que você faz? Forçosamente você está com você. E aí o que a gente observa hoje, até como raiz desse processo que pode levar à depressão, que já a gente pode falar sobre isso, é o seguinte: as pessoas não têm sido as melhores companhias para si mesmas. Né? E isso é curioso. Sim. A Como está acontecendo aí na sociedade? Não basta, né? A existência própria às vezes não basta. O que é normal, né? A gente também é um ser de relações. Mas você falou uma coisa que me despertou aqui, né? Às vezes uma pessoa, talvez, você falou de rotina, né? Uma pessoa tem uma certa rotina muito regrada, né? Aquela pessoa, ela sempre saía num tal horário, sempre fazia aquela atividade, sempre estava fazendo alguma atividade exterior, talvez. E aí essa rotina é quebrada, essa pessoa é obrigada a ficar em casa, talvez seja isso que algumas pessoas se afetam também mais, né? Ou não. E também, o que a pessoa que está fragilizada nesse momento qual prática ela poderia fazer para, não, calma, eu estou exagerando um pouco nessa ansiedade, nesse medo, eu preciso... Uma coisa que... Aí depende da faixa etária das pessoas que estiverem nos assistindo. Mas vamos pegar alguém que já passou da faixa dos 20 anos. Tá? Provavelmente a gente já teve algum período na vida que a gente teve algum constrangimento, ou uma mulher que deu à luz, ou alguém que fez alguma cirurgia, e que sua rotina foi quebrada. Você está impossibilitado de voltar imediatamente àquilo. Tá? A primeira dica que eu dou para você é o seguinte: comece a olhar os recursos que você possui. Porque às vezes a gente fica olhando para aquilo que nós não temos. Né? Você disse uma coisa que ela é relevante. Muito relevante. Ficar só agora é menos complicado para as pessoas que tinham relações sólidas. Pessoas que tinham relações muito frágeis, que ficam com a sensação que vão ser esquecidas, né? São essas pessoas que sofrem mais ficando só. É mais fácil ficar só quando eu tenho relações boas. Por quê? Eu sei que essas relações são relações afetivas importantes na minha vida. Elas não vai ser uma pandemia que vai desestruturar essa relação. Vai ter saudade, vai ter tudo bem. Mas o fato de você saber que tem uma outra pessoa que você ainda pode ligar, que você conversa, né, é muito importante. Aí o elemento fundamental, você não me perguntou, mas o elemento fundamental da depressão. Depressão é desconexão. Né? É você se distanciar, desistir das relações com as outras pessoas. No caso da pandemia, não é uma desistência, né? Porque não é que as pessoas desistiram, é que elas podem pensar que essas relações não serão possíveis mais. Né? E é impossível se conhecer sozinho. É impossível. É nas relações que é possível a gente se conhecer. É na relação com as outras pessoas que a gente observa até onde as nossas habilidades vão, aquilo que a gente ainda não sabe, as qualidades que nós possuímos, é com o outro que a gente observa isso. É o outro que mostra o nosso limite e a nossa potência. São as outras pessoas que mostram isso. Quando eu estou impossibilitado de encontrar o outro fisicamente, eu não deveria deixar de encontrar o outro, nem que fosse num bate-papo assim como a gente está agora. Porque os encontros são possíveis de diversas formas. Então eu daria uma dica: em vez de você ficar numa live de um cantor sertanejo 5 horas seguidas, né, porque tem muitos cantores aí, não só sertanejo, qualquer estilo musical, minha sugestão,
Entre em contato com as pessoas que realmente são caras a você. Né? Mantenha um papo de qualidade. Mas, por favor, não é para falar de Covid. É para falar da vida além disso. É para falar do que você tem aprendido. É mesmo para chorar alguma tristeza. Por quê? Quando a gente desiste do outro, a gente já começou a desistir da gente. E a gente pode, nesse momento, diferenciar. É muito importante a gente diferenciar as emoções. Né? Tristeza é uma coisa, depressão é outra coisa. Então vamos imaginar que alguém querido nosso, alguma pessoa que a gente gosta, faleceu, morreu. Se você não ficar triste, é de se estranhar, porque você está sentindo a falta dessa pessoa. Você não vai poder ter aquilo que você tinha com aquela pessoa mais. A tristeza é comum e essa tristeza vai durar alguns dias, né? Às vezes um bom tempo. Então, tristeza que dura muito tempo não é necessariamente depressão. Né? Depressão é quando eu desisto do encontro. Que eu desisti das outras pessoas. O ator que você mencionou recentemente, quando você me mandou a mensagem, por que ele suicidou? Esqueça a carta dele. Né? Porque ele já não via possibilidades mais. Considera ele era idoso. Então ele já está lidando com uma série de perdas que o Covid só potencializou. Né? Porque a leitura dele de sociedade... Então, o olhar dele está limitado. Tem uma coisa muito interessante, Márcio, que é a gente saber, teve estudo que foi feito sobre isso, de como que pessoas que viveram em campo de concentração conseguiram sair de lá e estarem saudáveis mentalmente. Essas pessoas têm uma grande lição para a gente. Todos nós estamos num campo de concentração agora, a gente está concentrado em casa. Né? E parece que a atmosfera do planeta respira a morte, mas não é verdade. Vou contar então qual o segredo dessas pessoas que mantiveram-se saudáveis, mesmo vivendo num campo de concentração onde elas sentiam o cheiro, o odor de pessoas sendo incineradas, sendo mortas vivas. Elas escutavam e sentiam. Como que é possível alguém presenciar, estar ali muito próximo de tamanha barbaridade e ainda assim se manter lúcido, não enlouquecer, não ficar, não desistir da vida, não suicidar? Uma coisa fundamental é a gente olhar para além daquilo que a gente está vivendo. Se nós olharmos para o planeta como um todo, nós vemos que o planeta, com exceção das pessoas, está tirando um bônus positivo. Primeira coisa. Segundo, tem sido um ambiente daquelas pessoas que se dispõem a se desenvolver, elas têm mais condições favoráveis ao desenvolvimento. Porque essas pessoas têm estudado mais, têm cuidado mais de si. Eu vejo aqui perto de casa, vizinhos que eu nunca via fazer atividade física, eu estou vendo saírem de casa correndo umas 4 vezes na semana. Então, se a gente olha para além dos nossos medos, esse é o primeiro segredo, para a gente não mergulhar numa emoção negativa. Olhar para além dos nossos medos. O que está acontecendo para além do meu medo? Esqueça a mídia, porque a mídia formal ela é movida a anúncios. E o medo é uma das coisas que ajuda muito a vender. As pessoas compram muito quando elas estão comendo, porque elas querem se saciar. Vai que eu vou morrer amanhã, então deixa eu ser feliz hoje, deixa eu gastar até falar chega. Né? Então, se a gente sai dessa mídia tradicional e da mídia que muitos idosos e não idosos têm acessado, que é o bendito do WhatsApp, né? Esquece o que as pessoas estão dizendo ali. Pesquise você mesmo e veja a sua vida além disso. As pessoas que sobreviveram ao campo de concentração, elas pensavam na vida em liberdade, não da vida em prisão. Né? E tem algo que nós somos muito livres hoje, ainda que as pessoas não tenham consciência disso, é na dimensão interna. Ninguém tem a capacidade de determinar
como eu vou me sentir. Ninguém tem a capacidade de determinar como eu vou, o que eu vou pensar, o que eu vou acessar. A realidade externa pode nos impedir de uma série de coisas em relação ao nosso corpo, mas não em relação à nossa mente e àquilo que a gente sente. Só que tem uma coisa muito importante que uma pesquisadora que veio há uns 3 anos atrás na Universidade Federal, ela dizia, né? Nós perdemos a consciência de que a escolha onde nós vamos colocar a atenção é nossa. Né? Nós temos escolha de onde eu vou colocar a atenção. Porque esse é um ano daqueles bem chatos, porque é um ano de eleição, né? Eleição municipal. E todo mundo já passou por essa experiência em época de eleição, em passar um daqueles jingles chatos, que a gente, sem se dar conta, ficou prestando atenção, depois aquilo não saía da nossa cabeça. Então, aquilo que a gente coloca a nossa atenção é o que vai determinar o padrão do nosso pensamento, o que a gente vai pensar. Então, nesse momento, esses amigos gorentos, tipo determinadas mídias aí, que só conseguem falar de quantas pessoas morreram, nós deveríamos nos apoiar em relações que são relações construtivas. Eu tenho um amigo que nunca ganhou tanto dinheiro e ele não está fazendo máscara para vender, não é nada disso. Porque ele observou qual era a necessidade das pessoas agora. Ninguém quer comprar, mas todo mundo quer se sentir bem. Então, se a gente estiver mais atento às outras pessoas do que a nós mesmos, a gente vai ter uma leitura melhor da realidade. Vou te dar um dado, Márcio. Dado do Instituto de Neurologia americano. Uma pessoa com depressão fala de 5 a 6 vezes mais eu e meu. Você fala, uma pessoa depressiva está ensimesmada? Está. Mas por que ela está ensimesmada? Por que ela pensa tanto nela? Porque ela desistiu das relações. Então, uma das coisas que eu recomendo, ao contrário do que a mídia diz, fica em casa o tempo inteiro, eu vou dizer para você, não faça isso. Não fique em casa o tempo inteiro. Nem que for para você dar uma volta na quadra, no quarteirão, saia de casa e vai olhar um outro ambiente. Porque uma das coisas que mais adoece as pessoas no sistema penitenciário é porque ela está vendo sempre a mesma paisagem. Né? Coloca a sua máscara e dá uma volta no quarteirão, olha o que está acontecendo. Vê a vida à volta, não interage com outras pessoas, não precisa. Mas que o nosso olhar tem que ir para além de nós mesmos. Se a gente fica olhando só para si, a gente adoece. E a gente esquece de uma coisa importante. Aquilo que nós percebemos de nós mesmos, quando nós olhamos só para nós, geralmente é uma imagem deformada daquilo que nós rejeitamos em nós. Então, é muito importante que a gente entre em contato com pessoas que são amigas, porque elas nos veem de uma forma muito agradável. Então, aquilo que ela devolve para a gente, ela espelha o que nós temos de melhor. Ela não vai espelhar aquilo que a gente não gosta na gente. Agora, o invejoso, por isso que eu falei que nesse momento, mais do que escolher os filmes nos canais de streaming, mais importante é escolher com quem a gente vai conversar, com quem a gente vai interagir. Porque isso vai ter um grande impacto na gente e vai fazer a gente ampliar a nossa visão. Tá. Isso é muito importante. Vou aproveitar, teve gente que entrou depois, então boa noite para quem entrou, obrigado por quem está assistindo. Teve algumas perguntas aqui que foram feitas, e aí eu vou falando algumas coisas e a gente vai encaixando perguntas também do pessoal. Foi perguntado uma forma melhor de concentração, se existe uma forma melhor para se concentrar. Num momento como esse que é depressivo, percebe quem realmente se importa com ele. E cada um está cuidando de sua sanidade mental hoje, mas não significa que as pessoas não se importam com ele. Isso é interessante, foi uma das coisas que você mesmo disse aí, né? Sobre as relações. Não sei se deu nesse pra entender momento, o que eu falei. Sim, vou comentar as duas coisas, começando da segunda que você mencionou. Nesse momento, é importante, não é a gente checar em quem se importa com a gente. Nesse momento,
é importante nós checarmos com quem nós nos importamos e nós darmos esse primeiro passo e entrar em contato com essa pessoa. Tiveram algumas pessoas que nesse processo eu fui entrar em contato e elas me disseram assim, Rogério, né, você é a primeira pessoa em 3 semanas que pergunta como que eu tô. Porque as pessoas estão com tanto medo de morrer que elas esquecem de querer saber como a gente está. E naquele momento, quando eu fiz esse ato, né, óbvio que a gente ficou conversando um pouco ali, aquela pessoa ter sido receptiva ao eu entrar em contato com ela, porque ela é importante para mim, aquilo me nutriu positivamente. Quando eu olhei para ela, tudo que ela estava dizendo, etc., aquilo me nutriu. Né? Porque nesse ato, quando a gente dirige a nossa atenção para as pessoas que não são caras, nesse momento a gente está deixando de ficar ensimesmado, mas esse gesto de fazer isso vai gerar, mesmo que a gente não tenha essa intenção, vai gerar algo de positivo para a gente. Porque não tem como uma relação boa, um papo bom, não ecoar para os dois lados. Não ecoa só lá, ecoa aqui também. Agora, sobre concentração. Né? Tem uma coisa, Márcio, eu sei que você também medita, né? Não sou só eu que medito. O processo de concentração não deve ser uma luta da gente com a gente mesmo. Tem que ser um gesto de carinho, de cuidado e de aceitação e de acolher. Né? Então, algumas pessoas não conseguem se concentrar de cara. O que é necessário fazer? Primeiro é necessário relaxar. Às vezes você deita e vai só sentindo o seu corpo e relaxa, porque a concentração requer algum nível de relaxamento. Não é um relaxamento total, mas a gente tem que estar à vontade. Minimamente à vontade para a gente conseguir concentrar. E eu diria que o primeiro foco de concentração não deveria ser um objeto que a gente tenha muito apego ou muita aversão. Né? Ou seja, vamos imaginar que você quer meditar e vai colocar um objeto aqui à frente, mas esse objeto te remete a muitas histórias. Esse não é um objeto bom, porque você vai olhar para ele e você vai lembrar das histórias. É bom um objeto neutro, quando a gente fala num objeto externo. Né? Mas, e o outro equívoco também. A gente, aqueles de nós que formos iniciantes em processos de concentração, a gente deve fazer pequenas sessões, 2, 3 minutos só, não mais do que isso. Não tenta fazer 30 minutos, 1 hora, porque vai ser 30 minutos e 1 hora de tortura. E a gente não quer se torturar, a gente quer relaxar. Né? E como que a gente faz? Um grande professor que viveu, na verdade, butanês, e que ficou 9 anos em meditação, isolado, sozinho, nós estamos falando de 2 meses, ele ficou 9 anos. Foi um dos caras mais lúcidos que eu tive a oportunidade de conversar. Né? Ele ensinou que concentração é de pouquinho a pouquinho, e não muito de uma vez, porque a gente não tem esse hábito. É como se a nossa mente fosse um músculo, e você chega na academia, se você quiser fazer tudo que aqueles caras fazem, você se estoura. Não dá para fazer aquilo para quem é sedentário. Você tem que começar pouco a pouco. Com a mente, concentração é a mesma coisa. A gente deve começar de pouco, 2, 3 minutos. Tá? E a gente pode começar dirigindo a atenção para o corpo, sentindo o corpo. Só isso. Tá? E quando vem pensamentos, sensações, a gente percebe isso e traz novamente a atenção para o corpo. Fazendo isso, às vezes pode associar isso com a respiração funda, ok? Trazendo esses momentos ao longo do dia, 1 minuto a cada hora é melhor do que 30, 40 minutos de manhã e não fazer mais nenhuma vez. Porque daí não fica essas coisas acumuladas. Agora, quando a gente fala da depressão, retomando aquele ponto, se você está com depressão ou com a tristeza que se arrasta, fique atento que você está dando atenção demais a si. Saiba que o seu problema é que você desistiu das relações. Então, a primeira coisa que é necessário você fazer é, num processo bem honesto consigo mesmo, fazer uma retrospectiva e observar tudo que existe na sua vida e a relação das pessoas com você. Exemplo.
essa energia elétrica que está possibilitando essa live nesse momento, existem pessoas que são desconhecidas para nós, que estão trabalhando lá e estão gerando, propiciando que essa circunstância aconteça. E não são pessoas que têm alguma relação afetiva com a gente. Você fala, não, mas eu estou pagando por isso. Basta a gente ver em algumas regiões do país que as pessoas têm dinheiro, mas não tem essa energia elétrica disponível e ela não acessa esse recurso da mesma forma. Então não é o dinheiro que garante. O que garante é que existe toda uma construção de sociedade que dá suporte à nossa vida. Então quando as pessoas falam, né, tudo está contra mim, isso é uma cegueira, é um problema perceptivo. A gente só olha nessa dimensão porque a gente está olhando para o próprio umbigo. Quando eu falo que a gente precisa ampliar a percepção, existem movimentos muito mais favoráveis à vida do que contrários à vida. Existe um número grande de pessoas que, nesse momento, estão tornando a nossa vida possível. Pessoas que estão produzindo alimentos, pessoas que comercializam esses alimentos, todos esses itens de conforto que nós temos, de água encanada, de energia elétrica. O que seria de nós nessa pandemia se não existissem os profissionais da comunicação, das redes de transmissão de internet aí? Eu acho que metade da população já teria morrido, porque sem internet a gente não vive hoje. Né? Então imagine o seguinte, uma pandemia no passado era muito pior do que agora. Era muito pior. Né? Existem muito mais recursos hoje de suporte à nossa existência do que jamais existiu. Se a gente amplia esse olhar e observa, e o que eu estou dizendo não é um romantismo, não. Eu estou dizendo um processo perceptivo concreto. Então é lá o cara da energia elétrica, são essas pessoas. Olha, eu nunca fui tão grato. Eu que já tive tanta irritação no trânsito com motoboy, hoje eu falo assim, que bom que eles existem. Porque senão, como que seria o processo de entrega de comida? E olha que eu já fiquei muito irritado com eles. E hoje eles são responsáveis por um mínimo de conforto de muita gente. E Rogério, você falou alguns pontos que são muito legais, assim, que eu fiquei pensando, né? Você falou de um sujeito que a maioria das pessoas nem tem um contato com isso, nem sabe que isso existe. Que passou 9 anos meditando numa caverna, isolado, e mesmo assim, essa pessoa, esse é um ponto, né? Eu fiquei pensando aqui enquanto estava falando em alguns pontos. Essa pessoa, ela não está em contato com ninguém, ela então não tem relações, mas ela não está focada no seu ego, em si mesma. Você está ela ficou 9 anos Marcos. Isolada, eu estou equivocado? Então me corrija. Vou te dizer por quê. O fato dela não ter contato externo não significa que ela não trazia essas pessoas na mente. Aliás... não, mas é isso que eu estou querendo dizer. Eu quis dizer o seguinte, ele está isolado, mas ele não está focado no próprio ego. Ele está mantendo a relação mesmo sem estar presente com outra pessoa, com outras pessoas. Sim. E um outro ponto que você falou em relação à meditação, às vezes pessoas me perguntam assim, mas como meditar é muito difícil, eu não consigo, eu acho ficar quieto, eu não paro um segundo. É uma tortura, pensar em nada. Então tem um pensamento errado por uma coisa que é simples. Mas apesar de simples, falando assim, você só tem que ficar em silêncio e tal, não é tão simples. Às vezes parece uma tortura, eu vou ficar quieto, qualquer pensamento que tiver eu vou me livrar dele. E não é isso. A meditação, a concentração, é você vislumbrar, né, coisas, sua mente, o jeito que a sua mente trabalha, e não rechaçá-las, né? Não ficar com raiva porque você não consegue e etc. E esse início, como você disse, de 2 minutos, 1 minuto, já é muito importante. E tudo na nossa vida é assim, como você disse. A da gordura. A nossa gordura corporal é um acúmulo. A nossa gordura de mérito na meditação é isso. A musculação que a gente faz na academia. Não adianta a gente chegar e querer pegar 40 quilos de cada lado de supino achando que a gente é forte. A gente vai começar com 3 quilos. E tudo é assim. Para tocar um instrumento musical, você toca uma nota. Para daqui 1 ano, 2, 3, você tocar uma música. Não sei, estou exagerando, mas acho que esse é o ponto, né? Essa paciência com tudo isso.
Você tirou da minha boca o que eu ia falar. A nossa sociedade é muito impaciente. Tá? Nós temos a dificuldade de entender o ritmo natural das coisas. E de onde surge a impaciência? Eu vou chegar nisso que você disse, mas é importante da gente falar da raiz das coisas. A impaciência surge porque hoje nós somos muito gulosos. Somos gulões mesmo, muito gulosos. Nós queremos coisas demais e somos muito mimados. Queremos agora, nesse instante. Qual a razão de não poder esperar? Simplesmente porque nós somos mimados. Não, porque eu quero agora. Inventar esse ditado ridículo que querer é poder. Não, não é não. Você está querendo tanta coisa e não é possível agora. Essa pandemia te ensinou que a vontade não é a coisa mais importante. Ela é um elemento. Ela não pode ser considerada a coisa mais importante. Senão nós nos tornamos e nos comportamos como crianças birrentas. Tá? Esse é o primeiro ponto sobre a nossa impaciência. Desejo demais. A gente tem muito capricho, quer coisas demais. E apesar da gente estar sem uma série dessas coisas, nós estamos vendo que a nossa vida é possível com muito menos. Com muito menos coisas, com muito menos consumo, com muito menos evento. E é possível ainda com qualidade. Se a gente trabalhar isso bem, é possível com qualidade. Porque houve um tempo, há 100 anos atrás, se nós voltarmos, que a humanidade não tinha nenhum desses confortos que nós temos. Não tinha nenhum desses meios de comunicação, nem meios de transporte, e as pessoas conseguiam viver bem. Isso é porque nós começamos a ficar dependentes dessas coisas que nós queremos. Não é nem que nós precisamos. Isso é um elemento. Sobre a meditação, eu vou sugerir a esses seus amigos, que talvez estejam até aqui na live agora, que não conseguem meditar, e eu vou sugerir que eles comecem a meditar da forma menos tradicional possível. E qual seria ela? Comece a meditar debaixo do chuveiro, na hora que você está tomando banho, 2, 3 minutos, não é para ficar 30 minutos lá, estava meditando, não. 2, 3 minutos. Apenas dirija a sua atenção para o sentir. E quando vierem os pensamentos, tudo bem. Deixa eles virem, depois deixa eles irem. Só não os agarre, nem os rechace. Porque na meditação, nós não queremos entrar em coma. Ou seja, nós não queremos não ter pensamento. Isso não é possível. Então, nós não queremos o impossível. Não queremos transformar ninguém numa estátua de sal aí, que não sente nada, não pensa nada. Isso está errado. O equívoco que as pessoas acham que não conseguem meditar é porque o que ficou na mente delas é que meditar é sentar e não ter nenhum pensamento. Não, não é isso. Na verdade, na meditação, a gente começa a desenvolver uma relação de acolhimento com os pensamentos e com as emoções. Elas surgem e a gente aceita que elas surgiram. A gente abre um espaço. A gente só não é carregado. E a gente começa a criar um espaço para a gente perceber que nós não somos os pensamentos e nós não somos as emoções. Eles surgem, mas eles vão. O problema é que nós acreditamos no pensamento e na emoção. Só porque eu pensei ou porque eu senti algo, aquilo passou a ser verdade, tem um status de verdade. Então, na meditação, você pode começar no chuveiro, você pode começar lavando o seu carro, você pode começar lavando a louça. E aí, como assim, Rogério? Meditar lavando a louça? Assim, quando você está lavando a louça, você coloca a sua atenção naquilo que você está fazendo. Sua atenção vai distrair, você traz. Por quê? A gente medita em silêncio para a gente conseguir meditar em ação. Mas se para você é muito difícil, nesse momento, meditar em silêncio, começa onde você está. Se você está nesse ponto da agitação, tenta se concentrar na água caindo no seu corpo, na sensação. E coloca a sua atenção nisso durante 2, 3 minutos, na hora que você estiver no banho. Ou na hora que você está lavando a louça. Porque o que a gente faz? A gente está fazendo uma coisa e a nossa atenção está na outra que a gente quer fazer. Então está lavando a louça, seja o marido, seja a esposa, está lavando a louça e pensando assim, não, na hora que eu terminar aqui, eu tenho que falar isso para o Beltrano, eu não posso esquecer. Então, em vez da gente se entregar para aquilo que a gente está fazendo. E a palavra meditação, ela significa cultivo. O que eu estou cultivando?
E a gente cultiva aquilo no qual nós colocamos a nossa atenção. Porque se eu pego uma semente e eu planto, seja uma semente do que for, e se essa natureza não dirigir atenção, como assim atenção? Se não tiver chuva, se não tiver sol, se não tiver as condições necessárias, essa semente nunca vai germinar e dar frutos, né? Surgir dali a planta da qual ela é. Então, o processo da paciência, às vezes os pais, hoje tem menos, mas às vezes os pais têm com os filhos, porque eles olham para os filhos e vê a criança chorando, fazendo aquele auê todo. O pai, né, e mãe amorosos tem algum nível de paciência, porque olha para o filho e fala assim, essa condição não é definitiva, mas eu vou criar as condições aqui para que meu filho possa ir crescendo e passando por essas condições. Então, às vezes, o olhar do pai, o olhar da mãe para o filho é um olhar que olha para além daquele momento. Então, que a gente possa, a minha sugestão é que nós sejamos o pai e a mãe de nós mesmos. Que a gente olhe para nós, nesse momento, como se nós estivéssemos olhando para uma criança. Fala assim, tá chorando, não tá? Ok, mas isso não é uma condição definitiva. Né? Eu, você e todo mundo que está nos ouvindo, vai nos vendo, vai conseguir desenvolver qualidades. Está desconfortável agora, mas essa condição não é definitiva, ela é transitória. Porque qualquer experiência tem essa natureza da transitoriedade. E uma das coisas que a gente sofre muito, Márcio, é quando a gente acha, como nos contos de fadas, e os contos de fadas eram para criança, né, que tinha, as histórias sempre terminavam assim, foram felizes para sempre. Para sempre é um tempo longo demais. E é essa sensação que causa dor quando a gente sente. Que a gente acha que aquilo não vai passar. Esse é o equívoco perceptivo. Nós achamos que aquela condição é definitiva. Né? Eu ouso dizer para todo mundo que está nos vendo que essa pandemia, se houve as condições que ela surgisse, vão existir as condições que ela vai deixar de existir. Porém, não vai ser o último problema que a humanidade vai passar. Não será o último. Porque nós, cotidianamente, como sociedade, enxergamos que se a gente mudar a outra pessoa que a sociedade vai mudar, e não se nós mudarmos a nós mesmos. Eu estava num bate-papo com um amigo um dia desses, e ele me fez a seguinte pergunta. Rogério, se você está dirigindo, você está numa grande avenida na sua cidade, você está dirigindo, e você sai, chega no seu destino e depois, o que é mais comum em você? Você reclama do trânsito? Eu falei, às vezes reclamo, sim, é difícil e tal. Ele falou, tá, mas você estava no trânsito ou você era parte do trânsito? Na hora que ele falou isso, eu falei, não, eu sou parte do trânsito. Então, quando a gente se vê como parte daquela história, o meu olhar mudou completamente. Por quê? O trânsito só é um problema porque todos nós, né, inclusive eu e você, decidimos sair no mesmo momento. O trânsito ele não é... Porque se eu acho que o trânsito é um problema, eu estou vendo ele do lado de fora, eu não estou me sentindo trânsito. E aí eu não consigo desenvolver um olhar de compreensão. Porque para a gente sair de um estado equivocado, perceptivo, é importante nós desenvolvermos compreensão. E para nós compreendermos algo, nós temos que entender que não existe a natureza em nós. Nós não vamos à natureza, nós somos a natureza. Então, se eu faço um mal à natureza, eu estou fazendo um mal a mim, porque eu sou natureza. O meu problema perceptivo de não me perceber natureza não me faz eu deixar de ser parte da natureza só porque eu não percebo que eu sou parte. Então, os conflitos em gerais que nós temos é porque nós não nos sentimos parte. Nós nos sentimos separados. E, como foi dito, né, a gente mencionou no início da live, essa é a questão da depressão. Todo o problema da depressão é a gente se sentir à parte. Então, se sentir integrado é um sinal de saúde mental. Nós teremos mais paciência, teremos mais paz. Uma senhora que eu conhecia há muito tempo dizia que paciência é a ciência da paz. Tá?
Ou seja, se é ciência, tem método, tem como nós treinarmos para desenvolver a paz. E como que a gente faz para desenvolver a paz? Começa a tentar olhar para a sociedade, para tudo que nós vivemos, nos integrando nesse olhar. Não olhando como se nós estivéssemos de fora, condenando os outros. Ah, Rogério, mas eu não sou parte dessa corrupção que pode existir no país. Eu falo, olha, quando eu nego algo, fico tentando justificar, eu estou perdendo uma oportunidade de entender que circunstâncias de exceção eu quero aplicar a mim, mas eu não admito que o outro aplique a ele. Nós gostamos muito da palavra, isso é exclusivo. E na compreensão dessa palavra de exclusividade, está dentro dela a exclusão, estou fora, não estou integrado, e está a percepção de corrupção, ou seja, existe algo que vai ser dado a mim, porque eu sou melhor, eu isso, eu aquilo. Nisso há um grande equívoco. Há um grande equívoco, porque é impossível nas questões coletivas, e aí nós podemos pensar em educação, em saúde, em segurança, nós pensarmos que nós conseguimos resolver individualmente aquilo que é da ordem coletiva. Eu nunca tive na Suíça, na Suécia, naqueles países nórdicos, mas o grande aprendizado que eles deixam para nós é que eles não olham para os políticos, eles olham para si. Eles assumem o olhar de administração do país para si. Eles não terceirizam para que o outro faça. Então, é impossível resolver o problema de segurança pública morando num castelo, porque em algum momento eu vou sair e aqueles que estão fora do castelo vão querer entrar também. Então, a segurança nasce quando nós diminuímos essa dimensão de desejo. Então, se nós quisermos realmente ir na raiz do problema da paciência, a gente deve ir na raiz do desejo, diminuir esse desejo de criança mimada. Nós podemos ter desejos saudáveis, mas que seja um desejo que não seja exclusivo, que ele seja inclusivo, que eu me perceba como parte dessa sociedade e não como alguém que é uma elite intelectual. Não existe elite intelectual. Isso é uma das maiores bobagens que eu escuto. Elite intelectual. Não existe. Não existe isso, essa elite. Nós somos um corpo só. Rogério, tem uma pergunta aqui, eu já vou emendar algumas coisas. Ele fala que o Gleison perguntou, mesmo sabendo da importância da saúde mental das pessoas nos dias de hoje, na sua opinião, por que ainda existe essa resistência em adicionar esse cuidado preventivo no nosso dia a dia? Você falou de uma prática, e acho que até já falou bastante dessa pergunta, mas pode continuar na resposta nela. Por exemplo, a meditação. Às vezes as pessoas escutam, nossa, mas meditar, e pensa que é uma coisa meio mística, meio, né? Às vezes, tem gente que, por ignorância, não no sentido de ignorância pejorativo, mas de não conhecer mesmo, pode pensar, a meditação é uma coisa de religião, e não. Eu, por exemplo, estou fazendo um curso de neurociência, que está muito bacana, inclusive estou aproveitando esse tempo da pandemia para fazer um curso online, que é uma das coisas que a gente pode fazer. E o cientista falou de meditação, de testes que foram feitos e de benefícios que ela proporciona, né? Então já emendo além da pergunta do Gleison, em relação a esse benefício da meditação. E outra coisa é que, assim, muita gente, não sei, eu pergunto isso como uma terceira pergunta, não sei se está ficando muita coisa junta, mas tranquilo, eu tô anotando. As pessoas ficam tão depressivas, como a gente fala de depressão, por conta de relacionamentos. Eu creio que a porcentagem de pessoas tristes por conta de um término, de um relacionamento, ou até já vi comparações com morte de algum parente, isso é natural, né? A gente tem que ter esse tempo de luto. Estranho fosse, como você disse, se não tivesse. Por que esses relacionamentos, esse término dos relacionamentos é tão danoso para a paz das pessoas? Você fez perguntas muito boas aqui. Eu acho ótimo essas perguntas.
Vou começar pela pessoa que perguntou sobre o aspecto preventivo. Né? É um padrão de crença atual, no caso da realidade brasileira, de outros povos eu não posso falar, num sentimento de isso não vai acontecer comigo. Né? Então, quem não previne é porque não conhece as próprias fragilidades. Tá? Então, quem não cuida da mente, imagine quantas pessoas não cuidam da saúde do corpo. Vou começar da saúde do corpo, depois eu falo da mente. E aí, comete toda sorte de excesso, não conhecem o seu próprio corpo, né? E aí comete toda sorte de excesso e depois acha que um problema cardíaco, uma gastrite, um problema articular, ele é sem causas. Não existe isso. Se nós olharmos, todo problema ele tem causas. Só que nós temos um pensamento muito mágico. Por isso as loterias no Brasil têm tantos adeptos. Porque nós acreditamos mais no acaso do que nas leis da física. Né? É como se nós tivéssemos a mentalidade ainda, fôssemos imaturos, temos a mentalidade das crianças. Lá, quando acreditam em coelho da Páscoa, essas coisas. Né? Porque a probabilidade de sucesso a partir de uma loteria é muito baixa. Ainda assim, muitas pessoas sonham, têm pensamentos até bem elaborados. Eu faria isso, eu faria aquilo outro. Aí você pergunta, tá, quais as causas? O que você está fazendo para ter esse sucesso? Ah, não, é muito esforço, isso não tem jeito. Né? Existe um processo ali que ela não confia que ela vai conseguir ter aquele desempenho, então ela desiste antes de tentar. Né? E por isso as pessoas não previnem, porque elas acham, primeiro, que não vai acontecer, elas não têm consciência da realidade, não têm uma percepção adequada da sua vulnerabilidade, do seu corpo e da sua mente. Eu vou deixar a meditação, a sua pergunta sobre meditação, por último. Vou falar dos relacionamentos. Né? Por que algumas só lembrando pessoas... que com 1 hora de live, o Instagram ele corta. Então a gente tem mais ou menos uns 5 minutos. Sim, sim. Mas a gente continua em outra, se precisar. Não, eu vou ser sintético aqui. Vocês já observaram, já viram pessoas dizendo o seguinte, e achando que isso é declaração de amor, tá? Você é tudo para mim. Primeiro que essa frase, se alguém disser isso para você, sai correndo. Tá? Porque é encrenca. Tudo é muita coisa. Então tem pessoas que acham que para ficarem bem, precisam apenas de uma relação afetiva. E aí elas se concentram, começam a namorar, vamos imaginar que é a mulher ou o rapaz, porque isso tanto faz, e quer que a outra pessoa não visite os familiares, que não tenha mais contato com amigos, os amigos começam a ser problema, ou seja, ela tenta cortar todas as relações da pessoa para ficar só naquela relação afetiva ali de casal. Né? E aí, quando a outra pessoa cede e faz isso, ela começa, quando ela está desistindo, lembra da depressão que eu falei antes. Depressão é desistência das relações. Quando alguém te impõe que você desista das relações, você está desistindo de você. Já iniciou o processo de doença. Né? Qualquer relação que coloca isso já iniciou o processo de doença. E o usuário de crack também diz para a pedra de crack, você é tudo para mim. E isso não é declaração de amor, isso é declaração de dependência. Alguém que se coloca assim está construindo uma relação de dependência. E toda dependência é mútua, acaba ficando mútua, e quando você corta uma dependência, você tem síndrome de abstinência. Para qualquer tipo de dependência. Então, tenham consciência que, para nós sermos quem nós somos, nós precisamos de um número muito grande de relações sociais para gerar quem nós somos. Amigos, colegas de trabalho, vizinhos, familiares, né? Uma série de relações afetivas que construíram a nossa identidade, que foram responsáveis por nós sermos quem nós somos. E aí, de uma hora para outra, você acha que você tem que cuidar de uma relação só? Que só essa que é importante? Para manter sua saúde mental, você precisa de uma relação só? Esse é o mito equivocado que foram contados para as crianças nos contos de fadas. Precisa do príncipe encantado, da princesa, só disso.
Vamos para a última questão, para dentro desse tempo que a gente ainda tem, 3 minutos, que é sobre meditação. Por que a ciência tem se debruçado nos últimos 50 anos sobre a meditação? Vamos entender que a ciência, o campo da ciência, é um campo que se faz perguntas, ele não aceita a priori, ele vai investigar, né? E eles começaram a investigar o impacto da meditação na saúde neurológica, por isso você está estudando neurociência, né? Na saúde dos neurônios, no sistema nervoso central, não estou falando nem no restante do corpo. E eles começaram a observar que, além de ter menos tensão, menos desgaste, é onde as pessoas que meditam, segundo a ciência, esquece o contexto de religião, porque meditação tem a ver com familiarização. Familiarização com o quê? Com a sua própria natureza. Não é para você não pensar, não é para você não ter problemas, não tem efeito mágico nenhum. Meditação é um processo de você se conhecer. Tá? E se conhecer simplesmente olhando, sem parando de rejeitar o que surge em você mesmo, se acolhendo. Por isso eu digo que meditação é um ato de amor próprio, porque é se acolher. Nós só temos mais 1 minuto. Eu sugiro que vocês pesquisem mais sobre meditação, porque que a ciência está se debruçando sobre isso. E a meditação não é um tema, é uma área de conhecimento. Então, existe um treinamento longo dentro dessa área que qualquer pessoa pode treinar. Para não ficar no vácuo, cortado nada aqui, eu vou parar nesse momento e numa próxima live a gente continua esse papo. A gente tem, eu medi aqui para 9 horas, mas eu comecei com uns 2 minutinhos de atraso, então a gente tem 2 minutos para considerações finais. Bom, eu queria dizer que para mim foi ótimo essa conversa, eu tenho certeza que muita gente gostou também. Eu queria agradecer a todo mundo que participou e avisar que a gente vai ter mais vezes. Eu mesmo anotei várias perguntas aqui no meu caderno e não consegui fazer ainda. E aí acho que a gente pode marcar outra para tirar essas dúvidas, que eu acho que realmente foi muito rico o conteúdo que foi passado. Poderíamos falar mais. Eu queria que você também falasse do seu trabalho e tal. Meu nome é Márcio Amanté. A minha página é o Diário Extraordinário. Eu estou abordando vários assuntos. Uma página de jornalismo, de entretenimento. E eu queria que você falasse de você e fizesse essas considerações finais aí para a gente finalizar e avisar o pessoal que essa live aqui fica 24 horas nos stories. E depois eu vou dar um jeito de tentar baixar ela para postar em algum local. Maravilha. Bom, eu queria agradecer a atenção de vocês que estão aqui nos ouvindo, você que está aqui nesse tempo assistindo a gente. Foi um encontro bacana, é só um princípio de um papo, foi um convite que eu gostei e que em breve, fiquem atentos, em breve a gente vai estar por aqui de novo. E vocês podem me acompanhar no Rogério.Ferreira, se vocês quiserem mais informações sobre essas questões de saúde mental, de cuidado de si. Só vocês me adicionarem que de vez em quando eu posto coisas, faço lives lá também. Tá? Então, forte abraço para vocês, bom início de semana e olhem para aquilo que é potente na vida de vocês. Não olhem para aquilo que vocês não podem. Olhem para aquilo que vocês podem. Porque esse é o espaço de saúde disponível nesse momento. Obrigado, Rogério. Obrigado a todos. Um abraço. Até mais. Até.